Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Como vai vocês, meus queridos? Bem-vindos, eu sou o Fábio, tenho me dedicado há mais de 20 anos ao estudo da Bíblia Sagrada e estou aqui para compartilhar com vocês. Esse é o nosso espaço para nós aprendermos mais um pouquinho hoje. Lucas capítulo 11, a parte terceira, episódio número 305. Essa é a quarta temporada. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre os benefícios que o cristianismo provocou no mundo. Vai ser bastante legal, você não pode perder. A gente vai falar sobre como ele ajudou a valorizar a mulher, como ajudou a abolir a escravidão e tantas outras coisas que eu não me recordo muito agora, mas conforme a gente for discorrendo sobre o texto, a gente vai revisando aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a comparação de Cristo e Salomão, que também tem nesse capítulo. E é isso. E as palavras que se aplicam à igreja cristã, que a gente vai ver mais um pouquinho. Vamos lá então? Não sai daí, convida mais gente, pega um caderninho para você anotar as dúvidas. Esse é um momento muito especial, um momento muito importante que a gente para aprender as lições da palavra de Deus. Então, Lucas capítulo 11, versículo 20, em seguida. O poder duradouro, sim, mostra um valor sólido. O império corrupto cai. O falso sistema ele é explodido, meus queridos. O costume desmoralizante passa a ser descartado em alguma hora, em algum momento. Aquilo que sob todas as mudanças se mostra forte, duradouro, prova-se sólido e bom. Adicione o elemento da benignidade de Jesus Cristo, a sua bondade, seu poder beneficente na expulsão de espíritos malignos de corpos dos homens, como uma evidência convincente da presença divina. Feito isso, sem dúvida, o reino de Deus é chegado. Poder para o bem, poder para curar, poder para restaurar, poder para transformar, tal poder continuando por muitas gerações e agindo sobre todos os céus, sem dúvida, que vem de cima é de Deus. Então, meus queridos, se nós descobrirmos que o cristianismo provou ser o único grande poder benigno no mundo, exercendo uma influência graciosa, redentora e edificante sobre a humanidade, então, sem dúvida, o reino de Deus chegou sobre nós. Nós temos aqui um simples esboço dos males que existiam no mundo quando Jesus nasceu em Belém. Temos que levar em conta a tirania dos pais, a posição da mulher em seu estado de inferioridade, que era assim tratado, não que ela é, mas que era tratada como inferior na sociedade, em muitos lugares ainda hoje, não podemos deixar de citar. E até de degradação, um sentimento universal de repelindo o estrangeiro, falado e tratado como um bárbaro, um inimigo, a prevalência da guerra e sua conduta com toda a crueldade imaginável, a mais chocante imprudência da vida. A prevalência da escravidão, sob um sistema em que os escravos eram considerados e tratados como absolutamente desprovidos de quaisquer direitos ou reivindicações. A existência de shows de gladiadores, tudo isso houve na nossa história, e ainda há hoje, né? Em que as vidas de centenas de homens fortes no meio da vida foram sacrificadas por esporte para homens e até para mulheres. O uso comum do infanticídio em muitos lugares, abundância de pauperismo, que era pobreza extrema, existindo a tal ponto que no tempo de César, quase 3/4 de toda a população da cidade de Roma estava na lista de socorro público.
a instituição de tortura, práticas de espetáculos licenciosos, vícios antinaturais e inomináveis. 3 coisas devem ser mencionadas, uma para ser admitida e as outras 2 para serem mantidas. Então veja comigo, houve 1 ou 2 forças auxiliares no campo que contribuíram para a elevação da humanidade, mas a deles tem sido de fato a parcela menor. O cristianismo ele foi impedido de fazer tudo o que teria feito por ser duramente combatido. A sua ação foi lamentavelmente enfraquecida por sua verdade ter sido tão grandemente corrompida em muitos lugares. Mas apesar de tudo isso, ele expulsou o demônio da tirania dos pais, fez da criança objeto de respeito e bondade, transformou a mulher e a tornou a companheira em todos os sentidos de seu marido, fazendo com que ela fosse tratada com deferência e consideração. Foi as palavras de Jesus que atenuaram as terríveis severidades da guerra, carregando sua cruz vermelha de socorro, bem no meio do campo de batalha, em grande parte removendo sua horrenda selvageria. Foi longe no sentido de exorcizar o demônio da escravidão, aboliu as cenas vergonhosas da antiga arena romana, extinguiu o infanticídio, a tortura, onde quer que ela tenha autoridade para legislar. A palavra de Deus está realizando uma campanha severa e vitoriosa contra a impureza e intemperança. Foram os cristãos que construíram hospitais, manicômios, reformatórios, orfanatos, asilos, às centenas, aos milhares. Abriu a porta da escola na qual a juventude em todos os lugares foi preparada para os deveres, as alegrias, os conflitos da vida. Foi a palavra de Deus que motivou centenas, milhares de arautos para levar luz, paz, amor, pureza, sabedoria aos refúgios da superstição, violência e vício. É a palavra de Deus que está penetrando nas piores favelas de nossas grandes cidades, procurando o abandonado, o criminoso, e com seu toque de santa piedade que certamente procede de Deus, está expulsando demônios dos mais variados tipos. E a conclusão que tiramos de tudo isso é que se o cristianismo fez, está fazendo, fará tudo isso, então, sem dúvida, nós temos a vinda do reino de Deus. Versículo 24 a 26, nós temos uma palavra de falha espiritual, umas palavras que se aplicavam à igreja judaica, que libertado do demônio da idolatria, tendo uma casa varrida e guarnecida, aperfeiçoada com todas as propriedades religiosas externas, tornou-se possuída pela pior hipocrisia, pior na medida em que era mais sem esperança, pois o idólatra, ele pode ser e muitas vezes é convencido de sua loucura e é levado à sabedoria e à piedade, mas o formalista, o hipócrita dificilmente são conquistados por sua irrealidade e o seu orgulho espiritual. Então, veja que a igreja cristã também, ela muitas vezes foi livrada do mundanismo, da vaidade, do vício em primeiro lugar, mas muitas igrejas, elas acalentaram o cruel demônio da perseguição, ou o maligno demônio do orgulho, ou o perigoso demônio, vamos chamar assim, que é mau, né? De uma formalidade muito extrema. E prova ser mais difícil ainda, meus queridos, despertar uma igreja pecadora, vivendo sob a condenação de seu Senhor para um novo arrependimento e um reavivamento da seriedade religiosa, do que era inicialmente conduzi-la ao reino de Deus. O último estado é menos esperançoso do que o primeiro. A alma humana, os homens percorrem um longo caminho na direção da sabedoria celestial. Eles ouvem, entendem, sentem, propõem, oram, professam, pregam ou ensinam a verdade divina a outros, conforme sua conduta com os requisitos da palavra de Deus. É nesse bom curso
que eles são presos e voltam a caminho. Uma devoção afrouxa, os hábitos de adoração se tornam menos regulares, os hábitos de vida tornam-se menos escrupulosos, o espírito de sua mente torna-se secular e de fato profano. Eles caem das fileiras dos sinceros e finalmente até mesmo dos reverentes e descem muitas vezes aos indignos, até mesmo ao criminoso. Eles foram para trás, muitos retornando, quase irremediavelmente se separaram de Cristo. E é aí que o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Não que a renovação ela seja absolutamente impossível, mas é tão difícil, tão espiritualmente difícil, extremamente rara, que se pode dizer que é difícil. Você não pode tornar pungente novamente o sal que perdeu o sabor. Muito mais desesperadora é a condição da alma humana que se afastou de Cristo do que aquela que nunca ouviu falar de seu nome ou nunca ficou impressionada com a mensagem de Cristo. Deixe o professor cristão ver que seu trabalho é profundo e amplo, que as raízes da convicção sagrada estão bem plantadas no solo, que ele não satisfaça com seus convertidos quando eles apenas manifestam sentimentos, que ele seja assíduo em sua atenção, sincero em sua oração, até que esteja bem seguro de que a alma por quem ele está vigiando se rendeu plenamente de todo o coração ao Senhor, seu Salvador. Versículo 31 e 32 desse capítulo 11, nós vemos uma referência de Cristo e Salomão, e um dos fortes argumentos em favor da divindade do nosso Senhor Jesus é que enquanto havia algo sobre ele que o tornava livre para reivindicar para si o atributo da mansidão e que o salvava da acusação de imodéstia, no entanto, havia nele uma consciência de grandeza maravilhosa e totalmente excepcional. Ao apelar para sua própria consciência, ele se viu anterior à existência de Abraão, maior, de mais consequência para a nação do que o próprio templo, aquele objeto de veneração sem limites que os judeus tinham, né? Vivendo no céu, mesmo enquanto habitava na terra. Ele estava associado, Jesus, da maneira mais íntima possível e inconcebível com o Pai divino, mais sábio e digno do que próprio sábio Salomão, citado no texto. Mas em relação a Salomão, pode-se dizer que somente aquele que poderia reivindicar ser o mais alto entre os mais altos tinha o direito de dizer: eu sou maior do que ele. Mas a real superioridade de Cristo sobre Salomão é bastante aparente se nós considerarmos, presta atenção e anota aí, a dignidade de sua pessoa. O filho de Davi era grande como tal, mas nada em comparação com o filho de Deus. O reino de Israel, o rei de Israel era grande como tal, mas nada quando comparado com o príncipe da paz, com aquele que está sentado no trono do céu. E o caráter da sabedoria? Salomão era muito instruído no conhecimento de sua época, era muito hábil nos conflitos intelectuais de seu tempo. Ele tinha, além disso, um discernimento muito aguçado dos caminhos, necessidades e fraquezas da natureza humana, os provérbios. E ele tinha o que Jesus Cristo não tinha, um conhecimento adquirido por sua própria experiência, do vazio da grandeza terrena, das lamentáveis consequências da insensatez humana. Mas a sabedoria de Cristo era a sabedoria de Deus. Para tal ele tinha, e de fato ele era e é a verdade, ele era e é a sabedoria de Deus. Ele conhecia e ensinava a humanidade como Salomão não podia fazer. A natureza e a vontade de Deus, as capacidades e possibilidades do homem, o caminho de casa para Deus, o segredo do triunfo espiritual, a glória e a vergonha que aguardam os fiéis e os infiéis no futuro.
a beleza e a excelência da vida de Salomão e a de Cristo. Olha, começando admiravelmente e continuando bem por um tempo, Salomão deu lugar ao luxo perigoso, a uma legislação egoísta e exigente e, finalmente, a uma corrupção moral. Mas a insuperável beleza do caráter de Jesus Cristo tornou-se mais manifesta à medida que sua vida continuou e culminou em um ato supremo de autossacrifício que é a glória culminante de sua vida. E a glória da carreira? A carreira de Salomão começou brilhantemente, permaneceu brilhante por muitos e muitos anos. Mas sua luz diminuiu à medida que seu caráter declinou e foi concluído em sombras sombrias. A carreira de Jesus Cristo não. Começou na mais baixa obscuridade, continuou em luta e tristeza por um tempo, mas subiu para a luz e torna-se cada vez mais abençoada à medida que sua influência se torna cada vez mais ampla e profunda. Não estará completo, até que todos os reinos da terra estejam sujeitos à sua santa vontade. Deus está exigindo grandes coisas de nós, meus queridos. Pensamento, reverência, afeição, submissão, obediência. Ele está marcando a cada momento a vida que estamos vivendo, o caráter que estamos formando. Ele está olhando para nós, para dentro de nós. Ele está registrando todas as nossas ações, incluindo entre elas os pensamentos de nossa mente, os sentimentos de nosso coração, os propósitos de nossa vontade. Ele um dia nos chamará para prestar conta de todas as coisas que fizemos aqui, nesse corpo terreno. Como vai ser? Já pensou nisso? Está preparado para se encontrar com Ele? Se não estiver, se prepara. Será muito breve. A gente se vê no próximo episódio. Eu te encontro lá. Beleza? Um abraço. Obrigado pela audiência, pela paciência. A gente se vê em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.